Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você já sabe que toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente tem um vídeo aqui, não falha nunca. Se você não é inscrito ainda, clica no botãozinho aqui, se inscreve e vem fazer parte do nosso canal. Já me ajuda, deixa um like aqui também. Galera, seguinte, esse é um assunto que eu já abordei aqui no canal, a gente já tem vídeos falando sobre o novo marco cambial, né? Se eu não me engano, eu trouxe esse vídeo logo no final de 2022 ou no começo de 2023, eu não me recordo muito bem de quando é o vídeo, tá? Mas é um vídeo que já tem mais de um ano aí, quase um ano e meio. E é uma dúvida que eu tenho recebido questionamentos recorrentes, tá? Até mesmo os alunos dos nossos cursos eventualmente me questionam. E como a gente tem recebido muitos questionamentos, eu faço questão de trazer mais um vídeo para vocês aqui. Então vamos conversar mais um pouquinho sobre o marco cambial logo depois da vinheta. E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo pra PJ, você já me conhece, eu sou o Patrick. Se você não é inscrito aqui ainda, já aproveita, se inscreve aqui, já deixa um like pra me ajudar. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o marco cambial, galera. Eu já ia falar o novo marco cambial, mas ele já tá virando velho já. Então o que a gente tem nessa questão do marco cambial? E eu vou trazer pra vocês aqui as principais perguntas que eu tenho recebido, tá bom? Então, o marco cambial, ele parte da lei 14.286, tá? É uma lei que foi aprovada no final de 2021, então a lei 14.286 de 2021, ela entrou em vigência em 2022 e ela se tornou obrigatória, vamos falar assim, a partir de 2023. Então, o marco cambial, ele foi instaurado em 2023, a partir de janeiro de 2023, tá? Por quê, Patrick? Ela foi aprovada em 2021, os bancos, né, as instituições financeiras tiveram o ano de 2022 para se adequar e a partir de 2023 foi quando efetivamente ela entrou em vigência. Esse marco cambial, ela parte de duas CPs, consultas públicas. Então, a gente tem a CP 90 e a CP 91, que já são CPs relativamente antigas, aonde nessas consultas públicas foram discutidos temas sobre a parte de câmbio no Brasil. Com base nessas duas consultas públicas, criou-se a Lei 14.286. A gente já tem vídeo aqui no canal onde eu abordo com um pouco mais de ênfase tudo, né? Tudo não, mas a maior parte essa lei alterou. E aqui hoje eu quero trazer algumas das principais dúvidas que eu recebo constantemente. Bom, um dos principais pontos que essa lei trouxe foi uma facilidade nos fechamentos de câmbio. Uma facilidade de forma geral, realmente, tá? Importante a gente entender aqui que essa lei, ela alterou as condições tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Mas eu vou me ater aqui só a falar sobre a pessoa jurídica, tá? Até porque eu não tenho muito conhecimento sobre pessoa física. Mas vamos lá, o que essa lei alterou? Hoje nós temos aqui no Brasil mais de 200 naturezas cambiais. Então toda vez que eu vou fechar um câmbio, eu preciso ali determinar qual que é a natureza cambial. Poxa, eu tô remetendo, eu tô recebendo, por qual motivo? Nós temos mais de 200 naturezas cambiais. Se eu não estiver enganado, são 232 naturezas cambiais. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver falando algum número errado aqui. E essa nova lei, o que ela fez? Ela falou assim, olha, para contratos de câmbio abaixo de 50 mil dólares, vocês vão ter exclusivamente 8 naturezas cambiais para se utilizar. Então, o que ela fez? Das 232, ela trouxe para 8. Patrick, eu quero usar uma outra que não está dentro dessas 8. Eu posso. Não é que eu sou obrigado a usar somente essas 8. Eu posso usar qualquer uma das 200. O que ela fez foi trazer uma facilidade. Então, eu não tenho a obrigatoriedade de escolher entre as 200 naturezas cambiais. Eu posso escolher somente entre as 8 naturezas cambiais se o meu contrato for até 50 mil dólares ou equivalente. Patrick, eu tô fechando um contrato em euro, e aí? Você precisa ver a equivalência, quantos mil euros eu preciso para chegar a 50 mil dólares. Então sempre será a equivalência até 50 mil dólares, tá bom? Uma outra facilidade que ele trouxe foi sobre assinaturas de contratos. Desde 2023, os contratos não são mais obrigatórios de serem assinados, tá? Os bancos já se adequaram a isso e as empresas não têm mais a obrigatoriedade de assinar contratos de câmbio. Ou seja, contratos até 50 mil dólares, eu tenho exclusivamente 8 naturezas cambiais. Acima de 50 mil dólares, eu estou dentro das 200 e tantas naturezas cambiais. Minha empresa não tem mais a obrigação de assinar contratos de câmbio. Um terceiro ponto que ele mudou nessa parte de fechamento de câmbio é a responsabilidade que as empresas têm ao escolher a natureza cambial. Por quê? Antes desse marco, o que a gente tinha? A gente tinha as empresas escolhendo a natureza cambial e isso sempre passava por uma nova análise da instituição financeira. E a instituição financeira sempre corrigia, analisava documentos e tudo mais, tá? Hoje, a instituição financeira não tem mais a obrigatoriedade de corrigir a natureza cambial. Ou seja, ela trouxe facilidades, mas ela trouxe responsabilidade para as empresas também. Existem, né,
guias, né, instruções que os bancos fornecem de qual natureza cambial é a correta. Então, todos os bancos hoje fornecem guias, fornecem instruções de como escolher corretamente a sua natureza cambial. Mas isso é uma responsabilidade da empresa decidir e o banco, eventualmente, ele pode até corrigir, mas ele não tem mais essa obrigatoriedade, tá? Justamente porque a gente entra num outro ponto que também é uma facilidade, mas aqui gera um pouco de dúvida, né, de como tudo isso vai ser feito, que é análise documental. Então, o que eu mostrei para vocês até agora aqui, tá? A gente tem até 50 mil dólares uma facilidade de naturezas cambiais, acima de 50 mil dólares engloba-se todas. Não tem mais a necessidade de assinatura de contrato e a responsabilidade da escolha da natureza cambial é por parte da empresa. E ela se tornou por parte da empresa porque os bancos não têm mais a obrigatoriedade de exigir documentos. Cabe aos bancos decidirem para quais processos eles vão exigir documentos ou não. E aí eu digo que aqui traz um pouco de dúvida porque é o seguinte, como o banco faz essa separação? Poxa, para esse segmento eu vou pedir documento, para esse eu não vou, para esse outro segmento eu vou pedir parte dos documentos. Ao meu ver, hoje os bancos estão exigindo documentos para todas as movimentações, tá? Então eles acabaram não aderindo a isso. É uma opção que os bancos têm. Poxa, vocês não têm mais a obrigatoriedade de exigir documentos, porém, se isso aqui cai numa auditoria de Banco Central, o banco vai ter que exigir os documentos para a empresa, tá? Então, se cai numa auditoria de Banco Central aquele contrato de câmbio, o Banco Central vai exigir os documentos para o banco, que, por sua vez, vai exigir os documentos para as empresas. Ao meu ver, hoje, o que eu tenho percebido, né, dentro das operações que eu acompanho, é que os bancos continuam exigindo os documentos de forma normal. Uma outra simplificação que o marco cambial trouxe também foi sobre abertura de contas em moeda estrangeira, tá? Recentemente a gente fez um vídeo aqui no canal onde eu falo também sobre CCME, que é conta corrente em moeda estrangeira, e antes do marco cambial, isso era muito restrito basicamente a instituições financeiras, casas de câmbio, empresas de turismo, e algumas outras, tá? O marco cambial ampliou isso um pouco mais, tá? Ele ampliou mais alguns segmentos que podem ter acesso. Então, hoje a gente tem segmentos petrolíferos, a gente tem segmentos elétricos, a gente tem alguns segmentos que estão englobados ali, porque esse novo marco cambial entende que isso pode contribuir para a economia brasileira, então acabou se permitindo que alguns outros segmentos possam ter acesso a uma conta em moeda estrangeira. Outra diferença foi a questão de manter recursos em moeda estrangeira fora do Brasil. Então, quando eu captava uma linha de financiamento em moeda estrangeira, então o mais clássico que a gente tem aqui é a 4131, então quando eu captava uma 4131, obrigatoriamente eu precisava fechar um câmbio e colocar esse recurso na minha conta. Hoje eu não tenho essa obrigatoriedade, eu posso captar uma 4131 e manter a moeda estrangeira, ou seja, se eu captei uma 4131 de $1 milhão, eu não preciso fechar o câmbio e colocar na minha conta. Eu posso pegar esse $1 milhão e mantenho numa conta da minha empresa lá no exterior. E aí, dessa própria conta, eu posso retirar esse recurso para pagar compromissos que a minha empresa tenha, tá? Aqui é super importante a gente entender que eu não posso simplesmente manter esse recurso na minha conta lá no exterior e dali transferir para uma conta de um terceiro sem nenhum lastro. Eu vou poder retirar esse recurso da minha conta e efetuar pagamentos mediante a comprovação de que eu estou pagando uma obrigação da minha empresa. Então, poxa, eu preciso pagar uma importação, eu preciso pagar comissão de agente, eu preciso pagar tributos lá no exterior, eu preciso, sei lá, comprar alguma coisa no exterior, tudo que diz respeito à obrigação da minha empresa. Eu não posso pagar para terceiros e eu não posso transferir para terceiros. Também posso trazer esse recurso para minha conta aqui no Brasil no momento que eu quiser fechar um câmbio e nacionalizando esse recurso. E já para finalizar aqui o nosso vídeo, né, uma outra, alteração que a gente teve junto ao marco cambial foi a mudança do ROF. O ROF é o Registro de Operações Financeiras. O Registro de Operações Financeiras ele é feito diretamente no Banco Central e existia uma regra para o ROF. Com o marco cambial, essa regra mudou um pouquinho, tá? Então a gente tem basicamente duas regras aqui, né? Pro ROF. Para as operações de 4131, ela só é obrigatório, né? O ROF só é obrigatório para valores superiores a $1 milhão e superiores a 360 dias. O ROF hoje, para operações de 4131, ela só é obrigatória se eu estiver contratando uma operação superior a $1 milhão ou se ela for superior a 360 dias. Patrick, estou contratando uma operação de $1 milhão para 180 dias. Terá ROF. Patrick, estou contratando uma operação de $800 mil para 300 dias. Não terá ROF. Estou contratando uma operação de $500 mil para 720 dias. Terá ROF. Então, sempre que for acima de 360 dias, terá ROF. Se o valor for superior a $1 milhão,
terá ROF independente do prazo. Para as operações de FINIMP, também a gente tem uma diferenciação no ROF, tá? Operações de FINIMP até 180 dias não tem ROF, independente do valor. Para operações de 180 a 360 dias, só vai ter obrigação de ROF se for superior a $500 mil. E para as operações de FINIMP que são superiores a 1 ano, sempre vai ter obrigação de ROF. Então, até 180 dias, independente do valor, não precisa de ROF. De 180 a 360 dias, só se for uma operação superior a $500 mil, e acima de 360 dias, sempre vai ter obrigação de ROF. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? São algumas dúvidas que normalmente surgem, alguns questionamentos que já me fizeram aqui. Eu já abordei todos esses temas num vídeo um pouco mais antigo, logo que estava entrando essa questão do marco cambial, mas eu acho que valia a pena a gente abordar novamente esse tema aqui e tentar sanar possíveis dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem nos comentários, me mandem mensagem se quiserem. Não se esqueçam, a gente tem grupos de Morning Call, os links estão aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicarem ali que vocês já vão direto pro grupo. Se quiserem conversar diretamente comigo, no nosso Instagram tem um link lá para que você venha mandar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp aqui. Eu respondo todo mundo, independente das mensagens no WhatsApp, no Instagram ou os comentários no vídeo do YouTube. Eu tô sempre respondendo e sempre tentando orientar da melhor forma. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, uma ótima semana e até mais.